Sob a forma analítica ou tabular, represente os conjuntos a seguir. O que é essa forma analítica ou tabular de representação de conjunto? É quando tu usa aquela forma tradicional de representar o conjunto com chaves e os elementos colocados por extenso dentro dessas chaves. Quer dizer, os elementos eles são mostrados de forma explícita. Esse formato analítico ou tabular, usando chaves com os elementos dentro, separado por vírgulas, também é chamado de representação por extensão. Bom, então eu quero representar o conjunto nesse formato, assim. Ó, por exemplo, ó, A, B, C, D. Isso é representação tabular, ou na forma analítica, ou por extensão, enfim. O primeiro conjunto se refere ao conjunto P, onde diz que os elementos x são pertencentes ao conjunto dos números naturais. Tal que, nessa barrinha significa tal que ou desde que. Eu prefiro ler isso desde que, fica mais cotidiano, né? Então, x pertence aos naturais, desde que, aí tu vai ler, ó, pelo x. Tu não vai começar a ler aqui no 7, ó. Tu vai pular aqui e vai ler em relação ao x. Então, a leitura melhor colocada fica assim: x pertence ao conjunto dos números naturais, desde que o x seja maior do que 7 e menor ou igual a 14. Então tem que ser maior que 7, menor ou igual a 14. Bom, primeiro, quem são os números naturais? Então, os números naturais, ou o conjunto dos números naturais, é formado pelos elementos que tu usa para quantificar um conjunto, para dar a cardinalidade do conjunto, ou seja, o número de elementos de um conjunto. Então, um conjunto pode ter 0 elementos, pode ter 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. É como se tu fosse quantificar o número de pessoas. Então, o número de pessoas pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2. O número de pessoas não pode ser 1/5. O número de pessoas não pode ser 3,7. Ou são 3 pessoas, são 4. Então, é o conjunto dos números de 0 até infinito de forma inteira. Então, aqui diz que são os números naturais. Vou representar o P aqui, ó. Conjunto P, ele é formado, então, por extenso, por extensão, maiores que 7, menores ou iguais a 14. Então, o primeiro deles é o 8, depois o 9, depois o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14, inclusive. Por que o 14 entra? Porque aqui diz, ó, que tem que ser menor ou igual a 14. Então, o 14 entra. Já o 7 aqui não entrou. Por quê? Porque não tem o sinal de igualdade nesse sinal de desigualdade, não tem o igual. Então, o x tem que ser apenas maior do que 7. Então, isso é letra A. Letra B é o conjunto S. O conjunto S é formado pelos elementos M, pertencentes ao conjunto dos inteiros, nota que agora é Z, conjunto dos inteiros, onde esse M ele é maior ou igual a menos 6 e menor ou igual a menos 2. Então, vou te mostrar aqui, ó, quem é o conjunto Z. O conjunto Z ele é formado pelos naturais, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, e a correspondência negativa dos naturais. Então, o 0 não tem correspondência negativa, porque 0 é 0, né? Não é positivo nem negativo. Então, a correspondência negativa do 1, menos 1. Correspondência negativa do 2, menos 2. Correspondência negativa do 3, menos 3, e assim por diante. Então, esse é o conjunto dos inteiros. Então, o conjunto dos inteiros é como se fosse os naturais positivos e os naturais negativos. Bom, então, retornando aqui no conjunto S. Quem são os elementos do conjunto S? Os números que são maiores ou iguais a menos 6. Então, pode ser igual a menos 6. Então, menos 6, menos o 5, menos 4, menos 3. E paramos aqui, né? Pode ser menos 2? Não, porque aqui está dizendo que tem que ser apenas menor que menos 2. Não pode ser igual a menos 2. Então, eu tiro o menos 2 aqui e paro no menos 3. Ok? O conjunto C. O conjunto C diz que T pertence a Z, asterisco,
desde que ou tal que o t seja menor que 5. Então são números inteiros menores que 5. Então pensa comigo, eu vou colocar aqui conjunto N. Menores que 5. Então começa com o 4, né? Os próprios 5 não entra. 4, 3, 2. Deixa eu colocar aqui com mais para a direita. Ó. 4, 3, 2, 1, menores que 5. Olha só, aqui teria o 0 e depois o menos 1. Só que esse 0 eu vou retirar. Por quê? Porque aqui diz que o t pertence ao conjunto Z asterisco. Sempre que um conjunto tem asterisco, por exemplo, se fosse assim, ó, deixa eu tirar lá primeiro. Se fosse, por exemplo, aqui, ó, conjunto dos naturais com um asterisco, significa isso. Significa que eu retiro o 0. E aí inicia no 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai. Então o asterisco significa a ausência de 0. Também é chamado de conjunto dos números não nulos, que são os inteiros não nulos. Então o 0 não entra. Então, menores que 5, 4, 3, 2, 1. O 0 não entra por causa do asterisco. E aí tem menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Ó. Vem aqui decrescendo em relação ao menos infinito. ABC e aqui conjunto D, que é o conjunto K. O conjunto K é formado pelos elementos A pertencentes aos naturais. Olha só, então viram daqui de dentro deste, pertencente aos naturais, onde o 6 é menor que o A. Então a melhor maneira de ler isso aqui, ó, é colocar o A na frente. Fica mais fácil de entender. Ó. E aí, claro que eu vou girar o sinal, por quê? Porque assim como o A aqui está na boca do sinal, está na parte da abertura do sinal, quando eu troco o A e o 6 de lugar, o A tem que permanecer na abertura do sinal. E aí fica mais fácil de ler. A maior que 6. Então os naturais maiores que 6 começa no 7, 8, 9, 10, 11, 12 e por aí vai. Naturais maiores do que 6. E a letra E, eu quero o conjunto L, e diz que o conjunto L, formado pelos elementos B, pertencentes ao conjunto dos naturais, onde B é divisor de 30. Então, os divisores do 30. O que é um divisor do 30? Divisor do 30 é o número que eu faço 30, dividido por ele, vou chamar aqui B, né? Ó, 30 dividido por B resulta o quê? Um valor inteiro. Então isso é o divisor do 30, quando aquele número que divide o 30 e o resultado é inteiro. Então 30 dá para dividir por 1, que dá inteiro. 30 dá para dividir por 2, que dá 15, dá inteiro. 30 dá para dividir por 3, que dá 10, é inteiro. 30 por 4 já dá quebrado, né? Dá 7,5. Então o 4 não é divisor do 30. O 5 é divisor do 30, porque 30 dá para dividir por 5, que dá 6. O 6 também, né? Dá para dividir o 30, que dá 5. Depois disso eu tenho 7 não, 8 não, 9 não. O 10 é divisor do 30. E aí eu tenho o 15 e por último 30. Quando eu vou escrever o conjunto dos divisores, do 30 aqui até um número relativamente baixo fica mais fácil. Mas quando eu preciso dos divisores de um número maior, eu posso aí aplicar uma técnica, ou aplicar uma regrinha para que eu não esqueça de nenhum deles, né? Como se fosse uma prova real, como se fosse um auxílio para que tu consiga escrever aí todos os elementos, todos os divisores de algum número. Então vamos pensar assim, ó, qual é que é essa regra? Vou pensar assim, ó, se eu pegar, por exemplo, ó, 1 vezes 30 dá 30. Aí eu pego agora o segundo aqui, o segundo com o segundo. Ó. 2 vezes 15 dá 30. Se pegar o terceiro aqui, ó, 3 vezes 10 dá 30. E aqui o quarto com o quarto, 5 vezes 6, 30. Então, isso é um indício, né? Não é uma garantia total, mas é um indício de que eu não esqueci nenhum divisor. Ok? Passando para a questão número 2.
diz assim, cada item a seguir destaque o que se pede. Aí na letra A tem A união B, letra B tem X menos Y e assim por diante. Então eu tenho que pintar nesses diagramas aí a operação indicada. Então o primeiro, letra A, é A união B, né, que é bem fácil. A união B é pintar tudo, né? Vou pintar todo o A, que aqui é só a parte do A. Vou pintar só a parte que é só do B. E vou pintar aqui também a região comum. Então, A união B é formado por todos os elementos que são só do A, todos do B e também essa região comum. Letra B, X menos Y, que é a diferença, né? X menos Y é a diferença. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pintar X menos Y, olha só, fazer um rascunho para ti aqui, ó. X menos Y. O que significa X menos Y? É aquilo que o X tem e o Y não tem. É aquilo que o primeiro tem. Então, o que o X tem e o Y não tem? O X tem essa parte aqui, ó. Deixa eu mudar de cor aqui. Essa parte da frente aqui, ó. Ela é exclusiva do X. O Y não tem essa parte aqui. Aí essa aqui, bom, essa parte é comum, ela tem no X e tem no Y, então não entra na diferença. Diferença é só aquilo que o X tem e o Y não. Então fica só essa parte da esquerda. Letra C, aí eu tenho M união N menos M intersecção N. Então o que é M união N? Como nós vimos antes, igual a união B, ó, é tudo. Então isso aqui seria M união M, ó, pintando tudo. Mas ele pede para retirar a interseção entre M e N. Então eu vou pintar tudo e vou descontar. Olha só, eu posso fazer assim, ó. Deixa eu usar essa aqui, ó. Pintar tudo. E aí eu estou pintando aqui M união N. E aí pede para M união N menos M interseção N. Então esse menos tem sentido de descontar, de retirar. É aquilo que tem na união, mas não tem na interseção. Então tem no primeiro, não tem no segundo. Então eu vou retirar aqui no meio. Então eu vou apagar essa parte do meio aqui, ó. Então aqui do meio, ó, eu vou apagar. Então essa é a ideia. Então fica na realidade o que? Fica só dá mais um. Demais. Então vai ficar só a parte aqui, ó, dessa esquerda aqui. E essa outra parte aqui também, ó. A interseção ali no meio não entra, né? Porque ele está dizendo que é M união N, ou seja, seria tudo pintado, as duas, mas sem M interseção N. Então M interseção N não entra esse meinho. Letra D, eu quero A união B menos o C. Então A união B seria isso aqui, ó. A união B, pinta tudo aqui, ó. A união B. Seria isso tudo. Aí só que ele tem que tirar o C, menos o C. Então significa que este pedacinho aqui, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui sai fora. Então tem que retirar isso. Então na realidade vai ficar o quê? A união B interseção C, aliás, A união B menos C, vai ficar aqui, ó, A união B, então vai ficar essa bolinha aqui, mas só que menos C, então o C não pode entrar, ó. Então aqui, ó,
Então aqui o A e o B. Estou juntando A e B, mas menos C. Então aquilo que é do C não entra. E aí eu fico com essa configuração aí. Letra E. X união Y união Z, ou seja, vou juntar tudo, menos X interseção Y interseção Z. Então, olha só. Deixa eu usar uma outra cor, azul. X união Y, isso aqui, ó, X união Y união Z, significa pintar tudo. Seria, ó, pintar isso, tudo isso, ó. Isso aqui é X união Y união Z, mas eu tenho que fazer menos X interseção Y interseção Z, então tem que descontar a região comum nos três. Então na realidade, ó, o que vai ficar pintado? Vai ficar pintado tudo menos a interseção. Então aqui, ó, o desenho não, ele está pequeno, então vai ficar mais chato de enxergar, mas enfim, eu só não posso pintar a interseção entre os três. Então aqui isso entra, isso aqui também entra, ó, porque vem da união dos três conjuntos. Isso aqui também entra. Isso aqui também entra. Então o que não entra aí? Só não entra a interseção entre os três. Ok? Então olha só. Deixa eu fazer uma coisa melhor aqui, para tu entender melhor. Ó, eu tenho um conjunto, o outro e o outro. X, Y e Z. Então o que acontece é que eu vou pintar tudo menos a interseção. Olha, esse aqui interseção, eles também entra. Aqui interseção também entra. Aqui também entra a interseção entre Y e Z. Então o que não entrou nessa figura aí? Só não entrou essa parte bem central, né? Que justamente é o que? É a região interseção de X e Z. Então só esse miolo aí é que não entrou. Tá? Então isso se refere aqui à letra E. E por último a letra F, M interseção P união com N. Assim, ó, o que é M interseção P? Região comum entre entre M e P. Entre M e P, ó, isso é a interseção M com pede para fazer essa interseção N, então eu vou juntar todo. Então o N está aqui, ó. Isso aqui entra, que é o conjunto N. Mas como vai juntar com N, significa que também entra. E esse pedacinho aqui também, porque faz parte do N. Então o desenho vai ficar assim. Deixa eu melhorar aqui, ó. Então esse é o desenho. O N está pintado todo e mais essa interseçãozinha aqui, ó. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado e até a próxima.